Larinha, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje, é sobre democracia e formas de governo. Destaco sobre a participação de vocês nas atividades, ou seja, façam as atividades, após copiar no caderno, tire foto, envie para o seu professor de Sociedade e Cultura, para ele ter um acompanhamento maior, se de fato você está conseguindo assimilar o conteúdo e entender os conteúdos que eu estou passando aqui, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de Sociedade e Cultura aqui no ensino remoto. Aqui abaixo segue o meu e-mail, já estou informando, tá? Meu e-mail aqui abaixo, para tirar qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Mas também tem seus professores de Sociedade e Cultura. Então, diante disso, o meu objetivo hoje aqui, enquanto esse conteúdo é entender o que significa a palavra democracia e, sobretudo, perceber o quão importância tem esse conceito nos dias atuais. E dizer para vocês também, claro, né, que é uma forma de governo. Mas não somente uma forma de governo, mas uma forma de as sociedades atualmente, sobretudo as sociedades que possuem aí uma república, se organizar. Existe a democracia e existe também os regimes totalitários. Sobre os regimes totalitários, né, que é tudo ao contrário da democracia. Democracia é uma questão onde a participação do povo se torna presente. Já os regimes totalitários está baseado ao autoritarismo, ou seja, quem tem o poder de decisão é apenas uma única pessoa. Ambos, tanto os regimes totalitários como a democracia, são formas de governo. É sobre isso que eu vou explicar para vocês agora, de forma pontual, sobre o que é democracia, sua importância, seu contexto histórico, como se formou, alguns aspectos, né, dos dias atuais, e também sobre a questão dos regimes totalitários e as suas consequências para a democracia, tá? Então, diante disso, antes de eu passar para o próximo slide, eu ressalvo, né, para vocês deixarem os comentários aqui abaixo, o que vocês acharam da aula, enfim. Então, vamos pegar os materiais, lápis, caneta, borracha. Vocês podem estar respondendo a atividade, tanto por meio da apostila, ou seja, usando como suporte a apostila, como também a própria videoaula. Então, é importante que você faça, né, suas anotações, para que no ato da atividade você não sinta tanta dificuldade, né, assim. Então, nosso tema de hoje, democracia. Primeira definição. Definição. Qualquer forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de tomada de decisão. Aqui essa informação já está clara, né, pessoal, para vocês. A definição de democracia é toda forma de organização que tem como representação os cidadãos. Ou seja, a partir do momento que o cidadão ele participa de forma direta de uma tomada de decisão, temos ali uma democracia. Mas, na questão de democracia política, só se torna democracia política a partir do momento que tem como objetivo eleger um representante que vai lutar pelos direitos e pela preservação, né, dos direitos humanos do povo. Ressaltando, democracia é uma forma de governo. Democracia não significa uma atitude, uma ação, não. Democracia é uma forma de governo que rege um determinado local, que rege uma determinada nação. No Brasil, a democracia ela foi consolidada lá em 1889, com o fim do Brasil Império, né? Ou seja, do imperialismo, se instala no Brasil a República Federativa. Dentro da República Federativa, temos a democracia. Então, a democracia é a forma de governo, já a república é um sistema operacional. Essa relação entre organização, entre república e democracia, que aos poucos o Brasil foi consolidando aí uma história de luta, tá? Uma história de resistência, até chegar aos dias atuais, sobre o que nós entendemos como democracia. Então, vocês não pensem democracia como algo somente do presente. A democracia que nós temos hoje ela é resultado de um processo de luta e resistência que se deu lá no passado. Então, poderia destacar muito bem aqui para vocês as constituições, né? Que
a Carta Magna de qualquer região, aliás, de qualquer nação, que vai orientar, que vai reger aquela determinada nação. No Brasil, nós tivemos a Constituição de 1891, depois foi feita outra em 1934, e a atual, né, que foi aí proclamada, sancionada pelo presidente, em 1988. Então, a democracia, ela é uma ramificação, é uma ligação da Constituição brasileira. Então, essa forma de governo faz com que as decisões tomadas, elas passem pelo povo. Por isso, a importância do voto eleitoral. O voto eleitoral, apesar, né, de suas questões, enfim, que existem em torno disso, mas o objetivo é eleger um representante do povo. A partir do momento que aquele representante do povo não for eleito, significa que o povo decidiu não eleger, ou seja, que não apresenta característica suficiente para representar os interesses da população. Então, a democracia, não esqueçam, forma de governo. É a partir da democracia que a sociedade passa a se organizar, a ter uma noção dos seus objetivos e dos seus deveres em sociedade. Aí vejam de forma mais detalhada sobre o que de fato é a palavra democracia. A palavra democracia tem origem lá na Grécia Antiga, há muito tempo, né? Demo significa povo e cracia significa governo. Esse sistema de governo foi desenvolvido em Atenas, uma das principais cidades da Grécia Antiga, tá? Então, a gente já consegue perceber que a Grécia existiu, aliás, que a democracia existiu há muito, muito tempo atrás, lá no período, né, dos filósofos, né, de Aristóteles e Platão, em Atenas, especificamente na Grécia Antiga. O termo democracia significou inicialmente democracia direta, isto é, uma forma de governo em que os cidadãos tomam as decisões diretamente com validade para todos. Então, não pense em democracia de forma individual. A democracia, ali tem a participação do povo. A partir do momento que não tiver a participação, ali temos um regime totalitário, que eu vou explicar mais à frente para que não confunda a mentezinha de vocês. Então, democracia. Ao deixar aqui algumas características importantes para vocês. Primeira característica base da democracia, liberdade do ato eleitoral. Dentro da democracia, você, enquanto sujeito, né, e pessoa, né, atingindo aí já a idade de 16 anos, podendo votar, você tem liberdade de votar em qualquer candidato registrado no sistema eleitoral, né, dos candidatos. Enfim. Então, você tem essa liberdade do ato eleitoral. Dentro da democracia, também tem a divisão dos três poderes que devem ser respeitados, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, ok? O poder legislativo é justamente o poder que estão aí os vereadores. Os vereadores são representados dentro do poder legislativo. Então, hoje, que são os representantes do poder legislativo, são os vereadores, lembrando que os vereadores, eles são eleitos a partir do voto do povo. Então, temos ali também uma democracia. Esses três poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, devem ser respeitados, tá? Onde um não pode interferir ao outro. São três poderes que agem de formas diferentes e têm aspectos também diferentes na sociedade. Primeiro, controle de autoridade. É uma característica da democracia, tá? Ou seja, toda e qualquer autoridade tem ali suas limitações, né? Podem fazer certas coisas e, ao mesmo tempo, não podem fazer certas coisas. Inexistência do dever de submissão. As pessoas que vivem por meio da democracia, não, enquanto teoria, né, tá? Enquanto teoria, não deve ter essa questão de submissão. Ou seja, as pessoas não são submissas à democracia. Aliás, as pessoas não são submissas a uma hierarquia, ok? E essa hierarquia significa submissão. Governo e Estado como instrumento da sociedade, ou seja, o governo, juntamente com o Estado, são os interventores para solucionar os problemas sociais da sociedade.
É por meio do governo e Estado que as políticas sociais, que as políticas públicas, elas são viabilizadas. As políticas sociais e as políticas públicas é uma das características da democracia. Ah, professor, mas se aqui fosse regime totalitário, poderia dizer que o Estado e o governo eram um instrumento para a melhoria da sociedade? Não necessariamente, pelo contrário, porque dentro dos regimes totalitários, o governo e o Estado visa o controle total da sociedade. Uma sociedade censurada, sem voz, sem vez, sem direito às manifestações sociais, né, sem direito a protesto, e diversas autoridades são perseguidas, né, dentro dos regimes totalitários. Então, diante disso, a democracia ela permite que a gente tenha acesso à liberdade de expressão, à divisão dos poderes, ao controle de autoridades que já estão no poder, e luta, sobretudo, né, contra a submissão, e o Estado e o governo está ao nosso favor, a fim de que eles elaborem instrumentos e ferramentas suficientes para combater a desigualdade social, a fome, a miséria, a violência, o feminicídio e assim tantos outros problemas que afetam a sociedade brasileira, tá? Enfim, outras questões também dentro da democracia temos a liberdade individual. Essa liberdade individual está relacionada justamente àquilo que eu tenho falado no primeiro momento, a liberdade do ato eleitoral. A liberdade de você votar em um candidato X é uma questão sua, baseado de acordo com suas crenças, com suas convicções, com suas concepções de mundo, tá? Agora, assim, a junção dessa liberdade individual faz com que eleja ali, né, claro, um representante para o povo. Igualdade perante a lei sem distinção de sexo, etnia ou credo. Então, antes de 1934, a mulher não poderia votar, né, de acordo com a Constituição. Né, de 1891, a mulher não tinha direito ao voto. Porém, depois de 1934, a mulher passa a ter direito ao voto. Lei essa sancionada por Getúlio Vargas. Então, diante disso, temos ali uma igualdade perante a lei entre homens e mulheres, tá? E que, independentemente de ser da religião do candomblé, católica, evangélica, budista, muçulmana, islâmica, hinduísmo, enfim, independente do credo ou crença, todos têm deveres e direito perante a lei, ok? Direito ao voto, isso é fato, característica da democracia, educação, direito ao livre exercício de qualquer trabalho ou profissão. Ou seja, você tem essa liberdade de expressão, de se posicionar, desde que não falte com respeito para com o outro, e ao mesmo tempo você tem essa liberdade de tomar suas próprias decisões, ok? Sem interferência do governo ou do Estado. Isso aqui são características básicas da democracia. A democracia permite que você tenha aí que muitos sociólogos e historiadores chamam de livre-arbítrio. Dentro de uma democracia, você tem o livre-arbítrio de escolher, tá? Mas, quando se trata aí dos regimes totalitários, você não tem esse poder de escolha. Então, eu trago aqui essa imagem para lançar a reflexão sobre a presença da mulher na política, né? Uma vez que a democracia ela visa também isso, a presença da mulher na política. Existem diversas políticas públicas, né, que visa a presença da mulher na política, independentemente do cargo, seja para vereadora, prefeita, deputado estadual, deputado federal, governadora, ou se não, para presidenta do Brasil, o que for. Existem políticas que permitem que a mulher tenha aí uma acessibilidade à política, ok? Para que, de fato, a lei seja atendida para todos, e não unicamente para os homens, como houve em alguns momentos da história. E aqui eu trago para vocês o Estado totalitário. Eu gosto muito dessa imagem porque ela faz uma reflexão bem bacana, clara, objetiva e direta, né? Ou seja, são mãos sobre os olhos, significa o quê? Que dentro de um Estado, ou seja, dentro de um país, onde o Estado ele é totalitário, significa que os sujeitos, que as pessoas que residem naquele país,
não tem direito a falar, a opinar contra o governo. A partir do momento que você fala ou critica o governo, você recebe diversas perseguições, tá? E você, tudo que você vê, você tem que fingir que não viu. Então, se você vê perseguições, você não pode denunciar, você não pode levantar sua voz, você não pode fazer nenhum tipo de manifestação, porque o poder não está no povo. Pelo contrário, o poder está na centralização, na mão de uma única pessoa, tá? Então, diante disso, e é uma característica básica dos regimes totalitários. E aqui eu apresento para vocês a diferença entre a democracia e os regimes totalitários. Ambos são formas de governo, são formas de a sociedade se organizar. Porém, uma tem participação do povo e a outra não tem. A democracia, primeiro ponto, baseia-se na soberania popular, ou seja, o povo é soberano, tá? Então, é por meio do povo que ocorrem as decisões. No totalitarismo, é o contrário. O Estado é soberano e absoluto e controla as instituições políticas. Então, enquanto na democracia o povo é soberano, no totalitarismo o Estado ele é soberano, ou seja, as autoridades são soberanas. Segundo ponto da democracia, estabelece a igualdade perante a lei. Já no totalitarismo, as suas medidas são autoritárias, restringe a participação dos cidadãos. Então, automaticamente, nos totalitarismos, mulheres, homossexuais, negros e outros grupos que foram marginalizados não participam das questões políticas no regime totalitário. O terceiro ponto é o Estado garante os direitos individuais como a liberdade de opinião na democracia. Já no regime totalitário, não aceita críticas e persegue a oposição. Hoje, no Brasil, vivemos uma democracia, né, um Estado democrático de direito, existe oposição e situação, porque vivemos em uma democracia. Mas se caso fosse um regime totalitário, não poderia existir oposição, porque a partir do momento que você se opõe ao governo, ao Estado, você se torna aí um dos objetos de perseguição do próprio Estado, tá? Isso aqui no regimes totalitários, não confundam. E a última característica, né, aceita as organizações sociais e políticas. Então, os movimentos sociais dentro da democracia é muito importante para fortalecer aí todos os nossos deveres e todos os nossos direitos. As organizações sociais são bem vistas e aceitas e ouvidas dentro da democracia. Já dentro do regime totalitário, pessoal, não funcionam assim. Pelo contrário, restringe os direitos individuais e viola os direitos humanos. Ou seja, na democracia você tem direito à saúde, à educação, a lazer, a entretenimento, a esporte, enfim, o direito de ir e vir. Mas dentro do totalitarismo, não. Esse direito ele já é limitado, ele já é restringido, ok? E acabam violando ali os direitos humanos, tá? Quais são os regimes, quais foram os países que ao longo da história colocaram aí essa forma de governo chamada de regimes totalitários? Temos o salazarismo, tá, em Portugal, o franquismo na Espanha, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Desses quatro aí, o regime totalitário mais agressivo, né, e que marcou todo o contexto da história no sentido negativo, né, gerando aí a morte de mais de 6 milhões de pessoas, foi o nazismo, tá? Ou seja, na Alemanha, lá entre 1939 a 1945, justamente esse período da Segunda Guerra Mundial. Foi o período onde o nazismo ele entrou em estado de apogeu, um estado de crescimento constante, e que a Alemanha, né, diante desse contexto, foi derrotada aí pelos países lá durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, aqui são países que, ao longo da história, consolidaram em seu próprio país, no caso, os regimes totalitários, que é uma forma de governo que vai contra a democracia, ok? É o que existe justamente nos dias atuais no Brasil. No Brasil, o que rege o Brasil é a democracia. República Federativa, automaticamente a democracia. Mas existe um grupo pequeno que tenta aí quebrar
a veracidade dos regimes, tá? E aí acaba gerando uma série de consequências onde a democracia se torna frágil. A partir do momento que a democracia é atacada por esse grupo, né, atacada pelo grupo antidemocrático, a própria democracia em si ela vai se fragilizando. E automaticamente chega a um ponto, né, onde é aplicado golpes, onde é aplicado diversas questões políticas, né? E aí quem perde é o povo, porque aí quem vai ter voz não é mais o povo, e sim o Estado. E aqui a gente vai para a nossa atividade escrita, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, sobre o nosso conteúdo. Enfim, você irá ler as perguntas, claro, e também terá que copiar no seu caderno e marcar a opção correta. Em linhas gerais, a democracia consistiu a representação legal do povo, por meio de representação por ele eleito. Mas em uma análise mais aprofundada da significação do termo, podemos afirmar que o que é a democracia, de acordo com o que eu apresentei aqui? Tá? Responda. E aqui, pessoal, é uma pergunta, né, sobre umas questões que estão ocorrendo nos dias atuais. As chamadas fake news, as notícias falsas. As chamadas fake news, notícias falsas, preocupam aqueles que se dedicam ao entendimento e ao aperfeiçoamento da democracia. Ou seja, não vou dizer não, que senão já vou dizer a resposta. Considerando os estudos sobre democracia e decisão política, é correto afirmar que as fake news. Eu quero saber quais os impactos das fake news na democracia, tá? Você vai marcar a opção correta, e aí você vai fazer tudo certinho, copiar a questão no seu caderno, coloque o conteúdo, enfim. Eu espero vocês, tá? Lembre de tirar foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. E eu encerro a aula de hoje, pessoal, com essa seguinte mensagem, né, que foi um trecho de uma música que eu gosto bastante, de Carlinhos Braus e Lexa, que fala sobre a educação pública e o fato de você não desistir nunca do seu sonho, você nunca desistir do seu direito de aprender. E esse trecho ele fala justamente assim: se não dá para ir à escola agora, não deixe a escola ficar longe de você. Ligue, clique, se conecte. Se conecte. Não desista do seu direito de aprender. Então, mesmo vivenciando, né, essa questão pandêmica que interferiu nas nossas aulas, mas isso não impede de você acompanhar as aulas, né, não somente de sociedade e cultura, mas também de religião e as demais disciplinas. É uma forma de levar conhecimento a vocês. Então, diante disso, eu encerro minha aula aqui. Vocês fiquem em paz, fiquem bem, tá? Peço, por favor, que vocês deixem o comentário aqui abaixo o que vocês acharam da aula e eu espero vocês na próxima aula. Do mais, fiquem em paz e até breve. Valeu!